exatamente o produto que será vendido. Então, se você está na produção e o custo faz parte da atividade fim, você está produzindo e estocando. Então, ele vem para o resultado em meses ou até em anos, de acordo com o que você esteja produzindo. E despesas, aqui, Billy, ok? Despesas já é bem diferente. Despesa é um bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para obtenção de receita. Então, a despesa está exatamente ligado à venda. Aquilo que você vai vender que vai gerar a receita, certo? Despesa é um valor gasto com bens e serviços relativos à manutenção da atividade da empresa. Investimento é um gasto ativado em função de vida útil ou benefícios atribuídos a futuros períodos. Ou seja, para mim, Billy, investimentos. Você tanto pode ter investimentos, como ele fala aqui, que é para futuro, você tem investimentos dentro da sua empresa, são aquelas expansões que você faz, é o momento de implantação, isso é chamado de investimento, como também a parte quando você tem um capital sobrando e coloca ele no banco. Então você também está investindo, aí você já investe no mercado financeiro e também são para questões futuras também. Então investimento tem a ver com o futuro. O custo tem a ver com a atividade fim. A despesa tem a ver com a atividade meio, com os custos de manutenção da empresa e da venda. Tá? E o investimento, tudo que você faz para o futuro, ok? Investimentos. De volta na tela, Billy. São os recursos destinados a financiamentos de bens e serviços e financiamento de capital de giro associado a projetos. E aqui as diferenças que nós vimos. Custos é um gasto de produção vinculado diretamente aos produtos e serviços. Também é um gasto com o objeto de exploração da empresa, que seria a atividade fim. Já a despesa é um gasto administrativo e de vendas. Não se identificam diretamente à produção. Quando você tem uma despesa que ela é uma parte que vai cair na produção, você tem que ter alguns cálculos para poder saber a parcela dela que entra para a parte exatamente ser considerada como custos. E gastos com outras atividades não exploradas pela empresa, que é os gastos na atividade meio, como é a parte de escritório, manutenção. E investimentos, você já tem. O investimento ele financia bens e serviços indispensáveis ao funcionamento da empresa e você financia também o capital de giro necessário à abertura, expansão ou ampliação da empresa. E agora vamos entrar realmente em orçamento, tá? Orçamento, ele envolve receitas, ele envolve despesas e ele envolve um período determinado. Então, o orçamento, ele é feito para um período fechado. Você trabalha um orçamento para um mês, você trabalha um orçamento para 6 meses, você trabalha um orçamento para 1 ano, 2 anos, 5 anos. O orçamento depende. O período, ele é fechado, mas ele não tem um período padrão. É de acordo com o investimento que você esteja fazendo, tá? Agora ele envolve principalmente receitas e despesas, tá? Orçamento é uma previsão de um desejo, ou seja, tudo aquilo que você pensa em realizar, é um sonho que você tem. Na hora que você quer começar a desenhar e colocar em prática, tornar realidade esse sonho, você precisa de um orçamento. Trazendo para a coisa prática, no nosso dia a dia enquanto pessoa física, você tem um desejo, vamos supor aí, de ter uma TV de LCD 50 polegadas. Você sabe que ela está custando 4.000 e poucos reais. Então você precisa trabalhar o seu orçamento, ou seja, quanto você recebe, quanto você gasta, para você saber quanto você vai poupar mensalmente para você poder adquirir este bem. Este é um orçamento, de uma forma familiar. É o seu orçamento pessoal, certo?
Então, nesse momento, você está trabalhando exatamente com orçamento. Receita, que é o seu salário, as despesas que você tem, todos os seus compromissos mensais e a sua reserva para que você possa vir adquirir a sua TV de LCD 50 polegadas à vista ou até, se for a prazo, que parcela você pode jogar dentro dessas suas despesas que comporta e que você vai continuar honrando os seus compromissos. Voltando, Billy, o orçamento, ele estuda em seus mínimos detalhes. Então, o orçamento ele tem que ser estudado nos mínimos detalhes, desde o início até a sua realização final. Ou seja, como vocês estão vendo até na própria figura que está aí para vocês, tem que ter foco. Se não tiver foco, também não se consegue trabalhar dentro de um orçamento, porque você vai começar a ter desvios, tá? Orçamento, o que é importante? Ele precisa ser colocado no papel, para quê? Para o acompanhamento do fluxo financeiro e temporal. Na hora, abre aí para mim, Billy, na hora que você coloca o seu orçamento no papel, você vai começar realmente a visualizá-lo. Você está tirando do seu mental e transformando isso, seja na tua pessoa física, seja principalmente em uma empresa. Em uma empresa ele não pode deixar de estar sem ser no papel, porque você precisa acompanhar. Acompanhar para quê? Para você ver o fluxo financeiro que você vai precisar, que tempo você vai ter para a realização desse orçamento, desse desejo que você tem, e também fazer as correções necessárias, que ao longo do caminho você vai ser necessário ter correções. Eu vou pedir nesse momento para a Billy já ir trabalhando um filmezinho que nós vamos assistir, A Era do Gelo, Billy. Seria a Era do Gelo. E a Era do Gelo nós vamos ver uma questão que vai estar focado, vai estar falando muito em foco e metas. E vejam, orçamento, você tem que estar focado. Orçamento tem metas a serem cumpridas ali dentro. As metas financeiras e as metas de desenvolvimento do projeto que você tem. Então, cada um tem uma meta. Se for, por exemplo, a construção de uma fábrica, para que ela comece a produzir, você tem várias fases aí dentro. E você tem que estabelecer as metas em cada uma e acompanhá-las. Você tem que ter o foco. E não está desviando nesse momento. Quando estiver no ponto, você diz, viu, Billy? Avançando um pouco. Então, orçamento, ele é criado a partir do levantamento das entradas de recursos e gastos da instituição, que acontecerão no período anterior, projetados para o futuro. Ou seja, o orçamento é exatamente aquele seu sonho, aquele seu desejo de ampliação, de construção de uma nova unidade, de construção de um novo empreendimento. Se ele for construção de uma ampliação, você vai ter como base exatamente o seu histórico, o que já aconteceu no passado, e vai para o que será realizado no futuro. Nós vamos ver agora, nesse momento, a Era do Gelo. Prestem muita atenção, que é interessante, é um filme que quase todo mundo assistiu, mas a gente vai olhá-lo agora com outros olhos. Vamos assisti-lo percebendo agora a questão de foco e de metas, objetivos que nós temos que ter no nosso dia a dia. Vamos nós, solta aí, Billy.